Eita, carnaval, festa da carne. Somos todos nós de carne e osso, não? Durante todo o nosso tempo, buscamos o nosso próprio carnaval para alegrar a nossa vida, a fim de termos algum momento de alento em nossos dias. Afinal de contas, a dor nos persegue sempre. O sofrimento faz parte de nossas vidas miseráveis desde que nascemos. Isso independente de nosso credo, classe social, gênero, identidade, independente de quão gorda está a nossa conta bancária. Recém-nascidos, choramos quando sentimos fome, quando estamos em alguma situação desconfortável, quando alguma coisa nos desagrada e por aí se vai. O sofrimento e a nossa intensa busca por sanar esses sofrimentos, além de nos dar uma sensação de uma verdadeira busca constante por algum tipo de cura, e claro, há pessoas que buscam por toda a sua vida. Isso tudo nos faz cair, às vezes, no erro de nos conformarmos com falsas curas, verdadeiros placebos que nos são apresentados. Dadas as devidas proporções, há sofrimentos que não procuramos e aqueles que causamos ou assumimos o risco e a possibilidade de que aconteça. Isso faz com que a gente se vitime o tempo todo, às vezes de forma permanente. Dentre as diferentes muletas que o ser humano pode dispor em seu dia a dia, a religião se destaca por oferecer de uma só vez uma suposta explicação justificativa e garantias de recompensa para toda sorte de sofrimentos humanos. No vídeo de hoje eu quero falar para você sobre a religião, mas de uma perspectiva não apenas supostamente curativa para o ser humano que goza de suas próprias capacidades, potencialidades e até mesmo limitações enquanto vive na realidade verificável, mas também de uma suposta transcendência que levaria o homem falecido a uma experiência além túmulo, pela crença da alma eterna, da alma imortal. Eu volto logo após a nossa abertura para contar tudo a você. Fique comigo. Vigilante da Razão, o seu canal de opinião e crítica. Meus amigos e minhas amigas do canal Vigilante da Razão, muito bom dia, boa tarde, boa noite a cada um de vocês que está aí do outro lado assistindo a mais este vídeo. Quero pedir perdão pelo ruído externo, é que a gente está aqui num período carnavalesco e a vizinhança da esquerda e da direita estão se digladiando para tentar fazer com que eu goste da música daqui ou da música dali. Na verdade, eu nem queria estar ouvindo essas músicas, como também eu não queria que esse som estivesse passando para você, até porque pode prejudicar a monetização do vídeo por direitos autorais. Mas se eu não conseguir monetizar esse vídeo, não tem problema não. Esse vídeo surgiu de uma ideia, de uma análise do carnaval e das diferentes formas que o ser humano encontra para extravasar um pouco, para de repente atenuar um pouco o seu sofrimento. E eu quero fazer um convite a você, se ainda não é inscrito do canal. Se você ainda não for inscrito, por gentileza, aperte no botãozinho de se inscrever e também acione o sino das notificações, porque isso é muito importante para que o canal tenha mais força, tenha mais musculatura para ser conduzido da melhor forma possível aqui no canal. Quero também pedir, por gentileza, que você se torne membro, caso você queira me ajudar de forma mais substancial. Se você deseja fazer uma doação de qualquer valor, o Pix é esse aqui. Eu estou aceitando o Pix porque eu entendo que uma mão humana deve estender-se para outra, para que assim a gente possa construir um mundo melhor. O motivo desse canal é justamente tratar sobre religião, filosofia, ateísmo, política, uma série de assuntos importantes para todos vocês. E estou com o meu chapéu novo que eu não largo por nada. Agora ninguém vai falar da minha calvície, porque ela não está visível. Pelo menos enquanto eu estiver com esse chapéu.
Muito obrigado pela sua participação e vamos ao vídeo de hoje. Para começo de conversa, afinal, o que é felicidade? Existem vários entendimentos do que vem a ser a felicidade. A eudaimonia é uma doutrina ética grega que afirma a busca da felicidade como fundamento da ética. Para Aristóteles, inclusive, a felicidade é uma finalidade ou telos maior e comum a todos os seres racionais. Segundo o dicionário, felicidade é o estado de quem é feliz, um sentimento de bem-estar e contentamento. Os filósofos, inclusive, associam a felicidade com o prazer, com os sentimentos e com as emoções. Segundo Aristóteles, a felicidade seria o equilíbrio e a harmonia, e também a prática do bem. Para Epicuro, a felicidade ocorre através da satisfação dos desejos. Para Pirro de Hélia, a felicidade acontecia através da tranquilidade. Para o filósofo indiano Mahavira, a não violência era um importante aliado para atingir a felicidade plena. Para o filósofo chinês Lao Tse, a felicidade poderia ser atingida tendo como modelo a natureza. Já Confúcio acreditava na felicidade devido à harmonia entre as pessoas. No budismo, a felicidade ocorre através da liberação do sofrimento e pela superação do desejo, através do treinamento mental. Para Immanuel Kant, a felicidade é a condição do ser racional no mundo, para quem ao longo da vida tudo acontece de acordo com o seu desejo e vontade. Para Friedrich Nietzsche, a felicidade é frágil e volátil. E complementava: a melhor maneira de começar o dia é, ao acordar, imaginar se nesse dia não podemos dar alegria a pelo menos uma pessoa. Segundo Albert Einstein, uma vida calma e modesta traz mais felicidade do que a busca de sucesso, combinada com uma constante inquietação. Por outro lado, Hannah Arendt introduziu o conceito de felicidade pública com a participação pública nas questões políticas, da possibilidade de reunião, da alegria do discurso, da possibilidade de persuadir e ser persuadido, a liberdade pública de agir em conjunto. O psiquiatra Sigmund Freud defendia que todo o indivíduo é movido pela busca da felicidade. Mas essa busca seria uma coisa utópica, uma vez que para ela existir, não poderia depender do mundo real, onde a pessoa pode ter experiências como um fracasso. Portanto, o máximo que o ser humano poderia conseguir seria uma felicidade parcial. Então, notem você que está aí do outro lado, notem que a felicidade é tema de diversos posicionamentos filosóficos, psiquiátricos e religiosos, inclusive. No candomblé, por exemplo, você sabia que no candomblé a felicidade é um compromisso com a pessoa e com o axé, que é a força que sustenta a pessoa. Ainda no candomblé, a felicidade é encontrar alegria na conexão com o sagrado, na entrega e no equilíbrio. O candomblé é uma tradição que celebra a alegria, onde o tambor pulsa e a dança supostamente cura. No terreiro, a fé se torna visível e a alegria é oração. Essa é a forma que eles veem a felicidade. Inclusive no candomblé, o orixá Ibeji é o orixá da alegria. Odara é o senhor da felicidade. Para o Islã, a felicidade é um estado de paz interior e contentamento que se alcança através da fé em Deus e da obediência a Ele. A felicidade é também uma qualidade etérea que se experimenta na terra e futuramente no paraíso. Para o cristianismo, a felicidade é um estado de ser que se alcança através da fé e da relação com Deus, da suposta relação com Deus.
porque esse Deus não existe para ser relacional. É um caminho que se trilha seguindo Jesus, tornando-se seu discípulo. O próprio Jesus teria falado algumas coisas sobre a felicidade. Lá no livro de Mateus, capítulo 5, podemos ler as bem-aventuranças ou as diferentes formas de felicidade que afetariam o servo de Deus. Jesus disse: felizes são os que choram, porque serão consolados. Felizes são os mansos, porque receberão a terra por herança. Felizes os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão satisfeitos. Felizes os que são misericordiosos, porque Deus mostrará a eles a sua misericórdia. Felizes os que têm um coração puro, porque esses verão a Deus. Felizes aqueles que procuram promover a paz, pois serão chamados filhos de Deus. Felizes aqueles que são perseguidos por serem justos, porque deles é o reino dos céus. Felizes serão vocês quando forem maltratados, perseguidos e caluniados por serem meus seguidores. Nesse trecho de discurso, eu quero destacar o que consta no versículo 4 do capítulo 5. Bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. Vale lembrar que todos nós sabemos que a felicidade do cristianismo está muito ligada à esperança de uma vida eterna. Serão consolados pode representar uma abstração tão grande, mas tão grande, já que muitos perdem a sua vida em meio a sofrimentos duradouros, sem uma luz no fim do túnel, sem um alívio, sem um alento, sem uma tábua de salvação. Só a promessa: vocês serão consolados. E olha que essas supostas palavras de Jesus foram direcionadas a pessoas que viveram aproximadamente 2000 anos. Eu falei 2000 anos. Alguns estudiosos bíblicos, se não todos, projetam para o futuro essa tal felicidade. Mas quando? Quando os novos céus e a nova terra vierem? Será? Inclusive, concorda com o capítulo 21 e versículo 4 de Apocalipse, que diz o quê? Ele enxugará do rosto toda lágrima. Bonito demais, né? Pois é, bonito demais para ser verdade. Eu sei que é muito frustrante, mas é a pura realidade. Não precisa provar que algo ou alguém não existe para certificar-se de sua inexistência. Basta perceber o silêncio, mesmo que seja quebrado pelo barulho de glórias a Deus e aleluia. Mesmo sabendo que há um grande barulho por parte daqueles que não consideram as palavras do seu mestre quando ele mesmo diz e fala abertamente sobre pacificação. Vale lembrar que se fosse diferente, se houvesse, ao invés do silêncio, a aparição de Deus em uma sarça ardente, em fogo que cai do céu, em resplendor visível, a sua voz fosse realmente audível nos dias de hoje, tudo isso seria captável, registrável pelos meios tecnológicos. Será que Deus não é muito bom com relações públicas? Alguém pode reclamar: Ele está aqui, Ele está aqui. Ele está visível nos rostos enrugados de pessoas idosas e sofridas que fazem o bem, nas faces felizes e inocentes dos bebês, na magnitude da natureza, nos fenômenos naturais. Ele está aqui, Ele está ali. Ou esse Deus mudou, porque não mata mais a fome dos seus filhinhos, não se comunica mais, não se expressa de forma inconfundível como na Bíblia, ou não está mais interessado na felicidade dos homens. Se os homens sofrem, Jesus chamou aos mesmos de felizes. Hoje ele, caso existisse, estaria rindo e felicitando aos homens e mulheres e crianças que choram. Há muitos que consideram a inexistência real da felicidade convertida em meros momentos felizes. Se for este o caso, não estaria na hora de alguém viabilizar esses tais momentos felizes? Porque há pessoas que já estão cansadas de sofrer, sofrem desde que o mundo é mundo. Ou essa felicidade está restrita a apenas alguns poucos privilegiados?
Alguns dizem que a felicidade está em relacionar-se cada vez melhor com Deus. Resta saber qual Deus, né? Se relacionar cada vez melhor consigo mesmo, com a comunidade na qual está inserida. E quando um ou outro objeto de nossas relações não corresponde às expectativas, não é recíproco, não tem uma resposta adequada. Melhor, quando Deus age semelhante ao exemplo de Jó, fazendo uma aposta com o seu arqui-inimigo e colocando o seu filhinho querido em tantos apuros que realmente só faltou perder a vida. Pior ainda, no caso de Jó, ele ainda se revelou através de um redemoinho e aos filhos contemporâneos desse Deus. Ele fala como? Através de um livro antigo, através dos mercenários da fé, dos profetas de Araque, de anjos que falam na cabeça das pessoas, de circunstâncias que são moldadas e executadas pelo acaso, pela evolução, pela física ou pela química. Esse Deus fala através de todas essas manifestações. As pessoas têm infelicidades reais, elas possuem dores reais, problemas reais. As delícias de uma vida eterna, caso exista, dar-se-ão apenas no âmbito espiritual, né? Muito bem. E como é que essas delícias serão percebidas se os nossos sentidos já pereceram junto com as nossas estruturas corpóreas? Novos corpos. Tá bom. Novos corpos. Corpos incorruptíveis. Tá bom. Eu prefiro a vida real do que esses mitos, historinhas sem pé, sem cabeça, né? Coisas sem sentido algum. Esse foi o vídeo de hoje, pessoal. Um forte abraço e até mais. Tem um grilo sério com gente de convento, porque toda a nossa tradição espiritual ocidental é baseada no sofrimento. Deus se deleita quando vê os homens sofrendo. E é por isso que as pessoas religiosas, quando elas vão fazer promessas, o que elas prometem a Deus? Poderiam prometer: Senhor, se me concederes essa bênção, eu prometo que todos os dias às 6 horas da tarde eu vou lhe ler um poema de Fernando Pessoa. Ninguém oferece coisa boa para Deus. Oferece o quê? Subir 400 degraus de joelho. A ideia é que Deus é sádico, ele fica feliz quando a gente sofre. E isso é uma coisa tão horrível, porque dizem as Escrituras Sagradas que Deus criou um jardim de delícias. Delícias. Nós fomos criados